Se você gosta, trabalha ou acompanha a tecnologia automotiva, talvez tenha se deparado com uma frase como essa aqui: olha, para que esse veículo funcione corretamente, é necessário eliminar a válvula EGR. Vamos ver no vídeo de hoje se essa sentença tem alguma lógica técnica. Sejam bem-vindos à DPN, a da Paixão o Negócio. Muito bem, vamos com nossa parte 2 do sistema de recirculação de gases EGR. Ao igual que a gente fez no artigo da revista, dividimos em duas partes. Então, o que corresponde agora a essa parte que vamos falar mais do diagnóstico, de algumas formas de medição, estava na segunda entrega, que eu já estou compartilhando com vocês aqui na tela. Vejam aí, edição 358. Março de 2024, entre as páginas 48 a 53, estava todo esse conteúdo relacionado ao diagnóstico. Falamos na nossa primeira parte aqui, no vídeo anterior, das válvulas de acionamento pneumático, a CGR de acionamento pneumático. Falta falar das válvulas EGR de acionamento elétrico, que nós vamos ver na sequência. Então, vamos trabalhar um pouquinho agora com, dentro da válvula EGR ainda pneumática, algumas características, até a forma que se faz uma medição. Beleza? Estou compartilhando aqui com vocês, aqui na tela, uma válvula EGR das pneumáticas ainda, para revisar alguns elementos e outro bastante importante que cabe e vale para todas as EGR. Mas vamos lá. Olha, entrada de gases de escapamento, como nós tínhamos visto, lembrando sempre que uma válvula EGR vai pegar uma proporção, é apenas uma parte proporcional de todos os gases de escapamento para recircular. Obviamente, não podemos recircular tudo que queima, né? Apenas uma parte, uma pequena parte, com o objetivo de diminuir a temperatura da câmara de combustão e diminuir a quantidade de NOx, como já vimos, ok? Beleza, então essa pequena parte que está pegando aqui no exemplo vai por essa entrada que está mostrando aqui no número 5, que já é, como você vê, todo esse conjunto que está com o número 4 aqui, a nossa válvula EGR, ok? Beleza, e aqui estará sendo feita a sua recirculação. Vimos também no vídeo anterior que toda essa caixa aqui quadrada, ou retangular, melhor dito, que está com o número 2 aqui, EGR Cooler. O cooler é o trocador de calor. Aqui dentro vai fazer uma refrigeração dos gases de escapamento, para não colocar esses gases tão quentes dentro da câmara de combustão, ou misturar com os gases da admissão, porque aí já vimos que perde volume. Então, fazemos um esforço para esfriar o gás e aqui não dá para colocar gases muito quentes, salvo algumas situações que vamos ver depois. Beleza. E quem refrigera, como vocês estão vendo aqui, entrada número 7, fluido de refrigerante. Aqui dentro, imaginem que nós teríamos um serpentim, faz passar algumas voltas aí desse fluido refrigerante, ou seja, uma circulação forçada, vai utilizar o mesmo fluxo que quem empurra isso aí é a bomba d'água, né? Obviamente. Então, uma circulação forçada de fluido de arrefecimento que vai entrar por aqui, número 7, circula aqui dentro, faz a troca térmica, porque esse fluido vai estar mais frio que os gases de escapamento e a partir daí diminui a temperatura do gás de escapamento, o fluido volta para o circuito saindo pelo número 8, como vocês estão vendo aqui. Perfeito. Da mesma forma, também os gases que não são recirculados passam por aqui, tá? E vão sair pelo número 1 também, não? Ok? Beleza? Na verdade, assim, o gás que vai ser recirculado vai sair aqui pelo número 1. Quem não será recirculado é porque a válvula fechou. Perfeito? Ok. Mas o que eu queria falar com vocês, os outros elementos já vimos, os atuadores e tudo mais. Olha, mas temos um elemento novo aqui, que está mostrado aqui com o número 3. Sensor de posicionamento. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que tem um sensor que está mostrando como é o deslocamento dessa válvula, a válvula EGR, ou seja,
como está acontecendo o acionamento mecânico da válvula EGR. Vocês vão ver isso muitas mais vezes, não só numa válvula EGR. Esse sensor que está aí, a grande maioria dos sensores que medem o deslocamento da válvula EGR, é um potenciômetro linear, né? Ou seja, a válvula vai ter um curso mecânico linear e está medindo quanto que realmente se mexe essa válvula. Perfeito? Por que isso? Porque se é um sistema de controle de emissões, tá tudo lindo. Eu consigo saber que essa válvula pneumática está, a parte pneumática dela, propriamente dita, seja vácuo, pressão positiva, o que for, está funcionando. Tenho aí. A eletroválvula também funciona, o pulso elétrico também funciona. Mas como é que eu sei se efetivamente a válvula está se mexendo mecanicamente? Então aí que tem que ter um sensor, vamos dizer assim, um subsistema que controle o funcionamento do sistema principal, nesse caso, o sistema de recirculação de gases de escapamento. Isso é muito comum e cada vez mais frequente e exigido pelas normas ambientais. O que é que diz? Se você tem um sistema de controle de emissões, você tem que ter um subsistema que monitore que esse sistema que você criou realmente está funcionando. Senão não tem sentido, porque se travar essa válvula, mecanicamente vocês sabem que trava, né? Forma carvão, já vamos falar disso, trava. E aí, a parte elétrica está boa, a parte pneumática está boa, mas de fato a válvula não se mexe. E aí, de que serve? Serve de nada, porque está travado o mecanismo. Então tem que ter um sistema que monitora o funcionamento da EGR como um conjunto. O mesmo nós vamos ver no filtro de partículas, nós vamos ver em todos os sistemas de controle de emissões, perfeito? Se vamos na linha gasolina, faz tempo já que se colocou uma sonda lambda pré-catalisador e uma sonda lambda pós-catalisador. Qual é a função da pós-catalisador? Comprovar que realmente o catalisador está funcionando, porque se o que entra é exatamente igual do que sai, quer dizer que não houve processo químico, portanto não funciona. Igualzinho que aqui. Alguém, um subsistema que está controlando que esse sistema principal realmente funcione. Perfeito? De fato, para a gente, esse sensor aqui vai ser do que manda uma falha no painel, um DTC, um código de falha vai ser gerado por esse sensor de acionamento, de movimento da válvula, caso essa válvula não se mexa no percurso que tem que se mexer, porque ela, conforme a situação de funcionamento, pode abrir mais ou menos, proporcionalmente. Mas se não está se mexendo, vai gerar um código de falha e, em muitos veículos, vai restringir até a potência, o torque de funcionamento. Perfeito, mas vamos avançar um pouco mais. O que nós vamos fazer agora com uma válvula? Como que a gente controla que uma válvula pneumática ainda funcione corretamente? Para isso, estou compartilhando aqui na tela um exemplo. E eu peço que vocês levem esse exemplo como um exemplo didático. Nós não podemos ficar com esses valores que estão aparecendo agora na tela como o manual de instruções para todos os veículos que têm válvula EGR pneumática. Não, de jeito nenhum. A gente sempre tem que trabalhar com os valores especificados pelo fabricante, que variam e muito entre veículo e veículo, ok? Mas o que vocês estão reparando aqui é o que eu sempre gosto de falar no diagnóstico, é a combinação de medições diretas com medições indiretas. Diego, explica melhor isso aí. O que é uma medição direta? Uma medição direta é quando você vai, como a palavra diz, diretamente a medir um componente. Eu tenho um circuito pneumático, se é pneumático, eu vou poder medir isso a partir de pressões, com um manômetro, que é o que você está vendo aqui. É direto, eu não estou fazendo uma medição indireta, que seria o caso da telinha que temos ao lado aqui, que seria uma tela do scanner. É um valor processado. Não é que um seja melhor ou pior. Muito pelo contrário, é a combinação das duas informações que nós conseguimos fazer um diagnóstico mais assertivo. Eu sempre falo que são 3 elementos, né?
Primeiro, medições indiretas, que é a leitura eletrônica, fazemos com scanner, medições diretas, que são as que fazemos com diferentes equipamentos. O manômetro é um instrumento de medição direta. E as informações técnicas, a gente compara com os valores que deveria ter esse veículo em tal condição. Então aí a gente fecha um diagnóstico super assertivo. Mas beleza, voltamos aqui. O que está medindo? O que está mostrando? Olha, se eu aplico coloco no circuito pneumático um manômetro, eu posso ver valores como que nós estamos vendo aqui. Tá? Estamos vendo um passo de teste, como disse aí, pneumático, atuando a válvula aproximadamente a 0,4 bar de pressão e a válvula EGR está ligada na marcha lenta. Para aí, ligada na marcha lenta, que negócio é esse? Calma, eu vou explicar também. Acontece, válvula EGR também liga na marcha lenta em alguns veículos, principalmente mais modernos. E ao lado disso, eu tenho também o quê? A medição de massa de ar. Por quê? Porque a massa de ar ela é uma referência muito importante para o motor. Quanto ar está entrando, né, para eu colocar mais outro ar, nesse caso é um ar já queimado do gás de escapamento, para fazer a minha combustão. Então, eu tenho que também ter esses elementos. RPM, nós vamos ver aqui ao lado também que é muito importante, RPM, porque a velocidade lineal do pistão também define a quantidade de ar que entra, a massa de ar e o outro ar que eu estou colocando a partir da atuação da válvula EGR. E também vamos pensar o seguinte, se eu estou colocando ar pela EGR, ele não é um ar contabilizado diretamente pelo sensor MAF. Então ele tem que saber, eu estou colocando essa quantidade de ar, mas tem alguém por fora do MAF que está colocando ar. Então eu tenho que saber, porque o volume de cilindro continua sendo o mesmo. Tá? Então se eu coloco o ar por outro lado, vai se juntar com o ar limpo que está entrando e vou terminar um volume. Então essa informação é fundamental para a ECU saber do que está acontecendo. A medição embaixo está mostrando o seguinte, a válvula EGR com valor de pressão de aproximadamente 1 bar. Nesse caso, ela está desligada na marcha lenta e há uma variação da quantidade de ar que está entrando com a válvula desligada. Pelo MAF, o que está medindo o MAF com a válvula desligada. Daqui podemos confirmar que entra menos saída pelo MAF quando a gente coloca outra quantidade pela EGR. É óbvio, porque o volume é o mesmo, então não dá para ter duas admissões, vamos dizer assim. É a mesma, só que uma entra toda pelo MAF e outra entra por um bypass que gera a válvula EGR. Mas eu falei, né, que está funcionando aqui na marcha lenta e muitos de vocês também agora devem estar pensando, mas espera aí, eu sempre recebi informação que a EGR não trabalha na marcha lenta. Olha, alguns conceitos estão mudando. Isso que é legal de nosso trabalho, de nossa função de técnicos automotivos. As coisas não são iguais para sempre. E sim, tem muitos veículos que utilizam a EGR, sabem para quê? Para aquecer a câmara de combustão na partida frio. Peraí, agora estou ficando mais louco ainda. Você acabou de dizer que a EGR, até no vídeo anterior, se utiliza para diminuir a temperatura da câmara e agora da câmara de combustão, e agora você está dizendo que também se utiliza para aquecer a câmara de combustão? Sim, também, porque vamos combinar que quando a gente liga um motor, primeira partida ele está frio, o ar que está entrando está frio, mas as primeiras combustões já têm temperatura. Então, por alguns minutos, segundos, eu posso utilizar a válvula EGR para mandar esse proporcional de gases quentes para ajudar a atingir a temperatura da câmara de combustão o mais rápido possível. É uma solução inteligente também. Então se utiliza tanto para esfriar quando a gente está em cargas médias e altas, quanto para aquecer quando o motor está muito frio. E lembrem que tem motores que trabalham em regiões muito frias mesmo. Então faz sentido usar uma pequena porção do tempo da atuação da válvula EGR em situações de motor
frio, partida frio. Legal. O que temos aqui à direita? O que temos aqui à direita também são leituras a partir do scanner que nós podemos levar em consideração no diagnóstico funcional com leituras indiretas a partir do scanner para a nossa válvula EGR. Primeiro que nada, olha, os dois estão mostrando os mesmos parâmetros, né? Marcha lenta, 800 RPM, borboleta. Não era um veículo diesel que você falou? Sim, é um veículo diesel e vocês estão vendo cada vez mais veículos diesel utilizando borboleta. Aquela borboleta que não é da aceleração, parece, mas não é da aceleração, mas tinha aquela função de shut-off, não, de corte, quando o motor diesel desliga para que não dê aquela balançada, era para isso, para fechar, quando desliga o motor. Hoje em dia se utiliza para isso e também para, em algumas situações de posição intermédia, gerar turbinamento, gerar um efeito aerodinâmico para acelerar ou diminuir, ou seja, variar a velocidade dos gases que vão entrar no cilindro da admissão. Então essa borboleta também tem essa função, digamos, de flap, para fazer mudar a velocidade dos gases e mudar o comportamento da combustão, mudando a velocidade dos gases. Então se utiliza tanto para desligar quanto para gerar turbinamento dentro da câmara de combustão. Então, nós vemos ela aqui 0%, nunca vai ser 0% aqui de atuação, não quer dizer que ela está totalmente fechada, porque senão não passa ar, obviamente, é 0% da atuação. E aí vemos a massa de ar e o ciclo de trabalho dessa válvula. Veja, se for assim na marcha lenta com motor frio, está recirculando tudo para aquecer o motor, como vimos. Esse é um exemplo. Obviamente depois vai cair completamente esse valor. E nós vemos outro exemplo abaixo, quando o teste com incremento de RPM, como também estão variando tanto borboleta, como massa de ar, como a atuação da EGR. Tá? Tudo isso pode ser monitorado e controlado. Muitos scanners também nos permitem fazer um teste de atuadores e ouvir se ela está atuando, se está se mexendo. Permite ver a eletroválvula, nesse caso, porque continuamos falando de uma pneumática, ou o teste de atuadores dessa borboleta que eu estou falando também, que cada vez mais está presente. No veículo que tem a EGR de controle eletrônico, a EGR elétrica, quase todos já vêm junto com a borboleta para fazer essa combinação de turbinamento, shut-off também do veículo. Perfeito? Falando nisso, vamos entrar nessa nossa válvula EGR agora de acionamento elétrico. Perfeito? Estou colocando aqui na tela exatamente esse slide que, obviamente, não muda o princípio funcional de por que existe uma válvula EGR, que é para esfriar a câmara de combustão e evitar a formação de NOx. Tá? Mas mudam algumas coisas na atuação, ou seja, é um aprimoramento da atuação dessa válvula. Aqui, para melhorar um pouco o entendimento desse slide, como sempre está aqui, gases refrigerados, são nossos gases de admissão, que estão nessa cor azul. Nós vemos, obviamente, que passa aqui, sai do turbo, passa pelo intercooler para esfriar bonitinho esse ar, como a gente já viu. Ar frio é melhor para encher o cilindro. Gases quentes estão na cor vermelha, então nós estamos vendo aqui o coletor de admissão, que está aqui coletor de escapamento agora, que está aqui com a cor vermelha, e saindo por aqui, essa conexão, esse tubo, vai levar esses gases quentes até onde? Até nossa válvula aqui, que está com o número 1, a válvula EGR elétrica, e aqui temos uma ampliação dessa imagem, que está com um formato como muitas dessas válvulas se apresentam no mercado, e o número 2 está mostrando que é um motor elétrico. Esse motor elétrico são todos motores elétricos de corrente contínua. O mais comum, e vamos ver isso agora, é que ele seja acionado a partir de um pulso modulado. Tá? PWM, o mais comum. Pulso modulado,
traz, como a palavra diz, a possibilidade de você modular muitas possibilidades de atuação em percentual, vamos dizer assim, desde 0% a 100% em diferentes escalas, diferentes ciclos de ativação, que com um circuito pneumático, imagina, a válvula abre e fecha, e tem sim posições diferentes, mas não são tantas opções como tendo um sistema com pulso modulado. A gente pode criar diferentes situações de trabalho que com um sistema pneumático não é possível. Aliás, lembrando que o sistema pneumático, vimos aí, que pode trabalhar tanto com pressão positiva ou com depressão. Lembrem disso, os exemplos que colocamos daquele manômetro, alguns podem ser pressão negativa a vácuo, outros podem ser pressão positiva para acionar. Não perder de vista, e aí que está a importância da informação técnica. Mas, ok, voltando à válvula de acionamento elétrico. É pulsado, tá? É pulsado, e é isso que nós vamos ver agora. Como esse acionamento através de um pulso modulado, a gente vai fazer as correspondentes medições. Para isso, eu já estou colocando aqui na tela uma visão de como seria o trabalho de uma eletroválvula, ou uma válvula elétrica EGR. Como sempre, o melhor para isso é um osciloscópio, porque a gente consegue ver as magnitudes elétricas em determinada unidade de tempo, coisa que um multímetro não permite. O multímetro vai me dar um valor médio de atuação. Ah, mas eu tenho um multímetro que mede frequência, tenho um multímetro agora que dá ciclo de trabalho, né? O duty cycle. Sim, os multímetros automotivos dão isso. Então, assim, beleza, alguma referência você pode pegar. Aqui, como vimos na válvula pneumática, estamos vendo só a parte do osciloscópio, que seria a medição direta. A medição direta na pneumática era um manômetro. A medição direta na elétrica é ir direto nos fios de ativação da válvula, tá? Seja com... Estamos falando agora, eu tenho um que tem duty cycle, às vezes você não vai ver um PWM corretamente dessa forma, ok? Ou, preferentemente, se eu tenho um osciloscópio. Então, vamos ver aqui, temos 3 exemplos. Um exemplo de carga média, um exemplo de EGR inativa e um exemplo de uma EGR em aceleração. Então, por um lado, está mostrando, como sempre, eixo vertical, aqui, está vendo? Volts, unidade de medida. Então, esse é o eixo das magnitudes elétricas. E eixo horizontal, unidade de tempo. Então, está me dizendo que essa tela está valendo para qualquer um dos 3 exemplos 20 milissegundos. Tá? Então, em 20 milissegundos está acontecendo todas essas modulações, porque isso aqui é um pulso PWM. Diego, como você sabe assim que é um pulso PWM? Olha, aqui nós vamos ter uma referência muito clara. Veja que nas 3 telas, vamos no último quadrante aqui, que está mostrando frequência, 140,5 Hz, 140,5 Hz, 140, os 3 têm a mesma frequência. Então, o PWM não varia a sua frequência, isso já é o suficiente para identificar de que se trata de um PWM. Ah, então todas as válvulas EGR elétricas vão ter essa frequência em Hz? Não. Esse exemplo aqui não é nada igual para todos os veículos que a gente tem que trabalhar. Ok? E aqui no que estamos vendo é o ciclo de trabalho. Olha como o ciclo de trabalho ele muda conforme a cada uma das situações. Em carga média está trabalhando 54,2%, que corresponde a um total de 3,8 milissegundos. Aqui está EGR inativa com 95,6% da atuação, mas espera aí, eu vou explicar isso agora. E aqui tem a EGR na aceleração com 62,6% de atuação e os outros elementos vocês estão vendo. Como que está inativa e com 95,6% de atuação? Olha, às vezes é a forma que está feita a medição, porque veja só, aqui o que está mostrando esse sinal está claríssimo, ela tem um tempo energizado e um tempo sem tensão. Tá vendo aqui? Passaram
basicamente, aparentemente aqui, 4 milissegundos energizado e depois um tempo extremamente curto que caiu a tensão. Então, o que dá para deduzir aqui é o seguinte: essa válvula ela é de alimentação direta e ela vai trabalhar, ou seja, o motor vai ter sua frequência de trabalho apenas quando a gente dá negativo, não é a gente, é a ECU, né? A unidade de controle eletrônico faz o chaveamento do negativo, opa, aí atua a válvula. Então, e por que se está inativa, ela não é uma linha totalmente plana e tem esses pequenos dentes aqui de ativação? Geralmente, tem muitas unidades de controle que utilizam um tempo extremamente curto, tão curto e sem corrente, que é simplesmente para fazer um monitoramento. É como dizer assim, tem gente aí, porque senão estaria dar um pequeno pulso para monitoramento, mais efetivamente com esse tempo tão curto não está sendo ativada a válvula, ok? Ou extremamente curto esse tempo, beleza? E dessa forma, muitas vezes nós podemos interpretar o seguinte: então não é que está atuando 95,6%. Seria a diferença disso entre 100. Estaria atuando apenas, vamos fazer a conta aqui, seria 4,4% para dar 100, né? 4,4%. E 4,4% do tempo provavelmente não dá nem para mexer essa válvula, ok? Dessa forma, nós vemos como pode ser medido diretamente no componente a real ativação dessa válvula. Por isso nós chamamos de medição direta. E se nós somamos o que vimos no slide anterior, que aqui também eu posso colocar quantas RPM isso está acontecendo, quanto o duty cycle, o ciclo útil, o percentual de ativação dessa válvula que está mostrando a ECU, se corresponde com o que eu tenho aqui, e quanto que está atuando a borboleta, se tem, que geralmente vai ter, vocês vão ver que o motor disse que tem EGR elétrica, geralmente tem borboleta, quando que ela está atuando. E aí vocês vão poder comprovar também o que eu estava falando. Olha, com motor extremamente frio, também atua EGR. É uma coisa que a gente não tinha visto no passado. Muito bem, o que mais temos para falar da válvula EGR? É com relação à manutenção. E, aliás, eu quero trazer à tona aquilo que foi falado na introdução do vídeo, né? Que diz, vocês viram quando querem anular a válvula EGR? Tantos técnicos dizem, anula essa válvula só acumula carvão, só estraga o motor, é só para complicar a cabeça da gente, o motor funciona muito melhor sem ela. Ok, vamos analisar um pouco isso de alguns pontos de vista. O primeiro que eu vou trazer não é técnico. O primeiro ponto de vista é que se nós somos técnicos e nós temos que manter os veículos funcionando e também ter um compromisso com que esse veículo não contamine, não temos a autoridade para eliminar um elemento de controle de emissões. Tudo bem, não estou julgando ninguém, mas cada um entende seu compromisso. Eu vou explicar também esse mesmo tema de outro ponto de vista. Eliminar um elemento ou um sistema de controle de emissões, você sabe que é um crime ambiental inafiançável, mas aí todo mundo adulto e sabe o que está fazendo. É importante ter essa informação e, se não, procure saber mais na internet com relação aos crimes ambientais que podem ser feitos a partir de eliminação de sistemas de controle de emissões, não é só EGR, nos veículos. Perfeito? Agora vamos aos temas técnicos. Os temas técnicos de uma EGR, quando ela fica super saturada de carvão, simplesmente isso acontece porque o que está recebendo a EGR? Está recebendo os gases de escapamento. E os gases de escapamento são o resultado da combustão. Então, se eu tenho uma combustão incompleta, e a gente sabe que é impossível
ter em um motor a combustão interna, pelo menos todos os anos que estão funcionando esses motores, uma combustão completa, mas sim o mais limpo possível, eu vou ter uma menor formação de resíduo de combustão, essa fuligem, esse carvão, assim. Então, o que aumenta a formação de carvão são vários fatores. Primeiro, o combustível está legal, o combustível não está adulterado, o combustível está em boa condição. O segundo, o veículo está em boas condições, quer dizer, o motor tem boa compressão, as válvulas estão reguladas, a injeção em um diesel está no ponto certo e os injetores estão formando aquele leque de injeção com a projeção e tudo bonitinho. Está subindo óleo, então imagina, um motor que já está com subindo óleo na câmara de combustão, não tem como não formar fuligem. Ou tem desgaste na guia de válvula, retentor de válvula, e cai óleo para ele. Não tem como não carbonizar. Então, muitas vezes nós estamos vendo que o excesso de carvão tem a ver com desgaste prematuro do motor, o que for. Segundo, manutenção preventiva, filtro de ar, tudo que estavam falando, injetor e tudo mais. Terceiro, o ciclo de uso do veículo também contribui muito. Esses veículos arranca e para na cidade, ok, é o tipo de uso que tem que fazer, vai estar propenso a formar mais carvão. Então são três grandes elementos: o combustível em bom estado, o motor e manutenção, e motor em bom estado, a manutenção em bom estado. Se está tudo ok, se forma muito menos carvão. Mas assim, a gente tem que entender também que na maioria dos fabricantes, a determinada quilometragem, eles estabelecem, desmonta o coletor, tira a EGR, porque tem que fazer uma limpeza. E por isso que eu volto na manutenção. Aqui, na imagem, vocês estão vendo três exemplos, né, bem conhecidos por você. Uma EGR nova, uma EGR no meio com uso normal, vai ter um pouquinho de fuligem, mas não está nada obstruído, e a EGR com excesso de carvão, que aí já vai ter deficiência mecânica de funcionamento. Porque se a EGR está assim, vocês sabem muito melhor do que eu, o coletor de admissão está também diminuiu seu diâmetro consideravelmente. E se um coletor daqueles que tem variável, o flap, ou de geometria variável, tem os flaps para mudar a velocidade dos gases, como vimos, não vai funcionar e aí começa um círculo vicioso, porque os sistemas que estão previstos para isso já não funcionam, a quantidade de ar que tem que ser admitida é menor, e aí só piora, até que trava, não só o EGR, sino todo o motor. Há um tema muito importante que não podemos perder de vista. Tudo isso aqui, se está na admissão, ele vai para dentro do cilindro. E esse material, essa fuligem, ela é muito dura, é um material duro, é altamente abrasivo, é uma lixa. Então, a gente acaba também aumentando o desgaste dos conjuntos, pistões, anéis e cilindro. Muito. Tá? Sem falar as válvulas, tá? Válvulas do motor, tanto na haste da válvula como no pescoço da válvula, começa a se acumular de um jeito que, além de obstruir a entrada de ar, diminui a capacidade de se deslocar essa válvula, ou seja, abre menos. Então, como eu falei, um círculo vicioso, mas a solução não é eliminar a válvula EGR, até pelo que vocês entenderão, se os sistemas novos já não permitem, porque você pode colocar essa placa que elimina aí a passagem dos gases de escapamento, mas hoje estamos monitorando escapamento, temperatura dos gases, NOx, tudo isso, estamos monitorando também a quantidade de ar que entra pelo MAF, né? Então vai ter tudo isso, não vão bater esses dados. Se não batem esses dados, não adianta você bloquear a entrada de gases de escapamento. Muito bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês com relação à válvula EGR. Como sempre eu digo, se vocês têm sugestões para colocar temas novos dentro do DPN, estão aí, estão à disposição para estar desenvolvendo esses conteúdos. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo.